roteirinho do que eu vou falar hoje passa por falar um pouquinho que a gente começou, da conexão com a psicologia analítica, né, da arte psicologia analítica. Vou mostrar alguns exemplos de síntese de momentos psíquicos que eu vejo na arte, né? Vou falar daí uma boa parte sobre a literatura e a saúde mental, nisso que eu falei, né, de que eu vejo a literatura, eu vou falar da literatura e saúde mental, a literatura como um exemplo, né, do que pode rolar com as manifestações artísticas como um todo. E daí eu vou esmiuçar sobre aquele que, né, o impacto, né, da saúde mental de quem escreve e de quem lê. Do ponto de vista de quem escreve, né, trazendo exemplo de elaboração simbólica e um exemplo de que eu imagino que tenha sido o caminho da individuação, e falar um pouquinho daquele que lê, tá bom? Da perspectiva do leitor, que é basicamente a minha perspectiva, tá? É, Então, um pouquinho do que vocês começaram a falar, né? A psicologia tem na arte uma fonte importante. Jung afirma que a obra de arte trabalha continuamente na educação do espírito de uma época ampliando consciência, que é um jeito, nas palavras do Jung, ou traduzido das palavras do Jung, né? Daquilo que vocês já falaram um pouquinho. Só que, ainda pegando o gancho, né, do que a gente estava conversando, não só a arte canônica tem essa função. Aqui o Tanso coloca que também a cultura popular encerra as imagens mais comuns e intensas, e que seria necessário explorá-las para que se tenha um sentido mais amplo e profundo da alma cultural. E daí, para resumir um pouquinho, né, o que eu penso sobre isso é que eu acho que a sensibilidade apurada do artista o torna um cronista da psique. Alguém que apreende e descreve o fenômeno psíquico com uma precisão e inteligibilidade que a ciência não alcança. Né? Eu vou mostrar mais para frente na forma de alguns exemplos, mas assim, às vezes a gente fica horas tentando descrever um fenômeno psíquico, descrever aspectos, escrevem-se tratados a respeito de fenômenos psíquicos, e às vezes um poema, um conto, um quadro traduz isso de uma forma muito mais eficiente, né, e comunicativa, e mais eloquente. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos que eu acho disso. José Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama e protesta? E agora, José? Não sei, para mim passa tanta coisa nesse poema, daquele momento de quantas vezes eu faço referência a esse poema em conversas, em aulas do e agora, José? Então, e agora? O que você vai fazer? Agora que quebrou a tua expectativa, agora que tá nesse turning point, né? A gente pode falar e falar e falar de luto, de perda, de mas não tem nada mais eloquente para mim em termos da ideia de perder um filho que aquietar. O, o grito do Munch, né, a Pietà do Michelangelo, o grito do Munch, eu acho que isso é a mais perfeita tradução da angústia. Tanto que foi utilizado até em filme de terror, né, virou fantasia de carnaval, enfim, mas
E essa foto do Sebastião Salgado ganha uma atualidade absurda, né? Assim, eu acho o máximo o rosto, a expressão de angústia e ao mesmo tempo resignação dessa mulher que talvez seja a mãe dessa criança, né? A angústia ai, estão judiando do meu neném, né? Forçando a engolir a gotinha, mas ao mesmo tempo precisa, né? E como a gente está querendo umas gotinhas aí, né, gente? Jung considera a criatividade um determinante com a força de um instinto, e a arte um ramo da criatividade pela qual, por meio do balanço entre inspiração, execução e sentido histórico, chega-se a uma compreensão simbólica, ajudando a sobrepor os desafios da existência. Liliana Waba escreveu isso numa apresentação num congresso latino-americano em 2008. E daí uma fala minha, daí agora eu e a Isa Paixão, né? É que é Rodrigues, mas a gente chama ela de Isa Paixão. É o sobrenome do meio dela, Paixão. A gente considera que a arte impacte tanto a sociedade de forma coletiva como os indivíduos. E esta transformação acontece não só em quem cria, mas também em quem é impactado pela arte. A arte traduz e induz transformação. E daí aqui eu vou usar o exemplo da literatura para tentar pensar um pouco mais por onde isso se dá. Antônio Cândido, no texto dele, pelo direito à literatura, ele coloca que a literatura é um campo de expressões dos conteúdos da imaginação por meio da escrita, que se utiliza de recursos estilísticos, como, por exemplo, as metáforas, que nada mais são que palavras polivalentes que tentam organizar a necessidade humana de fabular. Né? E daí temos que a poesia, a etimologia da palavra poesia vem de poiesis, grego, que é uma contratura da ideia de fazer e criar. Então, a poesia é o fazer criativo. A imitação, aí aqui é Aristóteles, né, ele coloca que a imitação, a melodia e o ritmo são naturais ao homem. O Jung fala muito do ritmo nos símbolos da transformação. E Jung chega a colocar que talvez o princípio não seja exatamente o princípio do erotismo, mas o princípio do ritmo, né? Mais importante, mais primordial. Então, a imitação, a melodia e o ritmo são naturais ao homem. De suas repetições e improvisações nasceu a poesia. A poesia resulta da capacidade de reprodução da realidade do mundo. Aí o Vitor Palomo, ele esmiuça isso, ele coloca que a imitação natural ao homem lhe fez diferente das outras espécies por lhe conferir conhecimento. Ou seja, a imitação é um como ser, não é a coisa em si. Então nisso já traz algo de criativo. Ou seja, na hora que você passa por como ser, isso confere ao homem a capacidade simbólica. Hopke explica que o símbolo é o que representa a habilidade humana de conceber aquilo que está além da compreensão. O símbolo nos possibilita a transcendência do nosso estado consciente, encarnado, para nos relacionarmos com outra realidade supraordenada, o inconsciente. O Jung fazia uma importante distinção, a gente está falando de símbolo, símbolo, símbolo aqui, né? Então, o símbolo, essa passagem, esse psicopompo para o inconsciente, mas é importante fazer essa distinção, né, entre símbolo e signo. O signo tem significado fixo, enquanto o símbolo é vivo enquanto prêmio de significados.
Fixar o significado do símbolo equivaleria a matá-lo, torná-lo um símbolo morto ou um signo. Por exemplo, a letra A, significando o som A, é um signo. A letra A, enquanto possibilidade de início, de abertura, aí volta a ser símbolo. Jung entendia o símbolo como a melhor representação possível de alguma coisa que jamais poderá ser conhecida plenamente. Por isso que é sempre prenhe de significados. A gente não vai exaurir o símbolo. Porque para exaurir o símbolo, a gente teria que exaurir o inconsciente. O que vocês concordam que não seria possível. A obra, né, voltando a Aristóteles, a obra do poeta não consiste em contar o que aconteceu, mas sim coisas as quais podiam acontecer, possíveis do ponto de vista da verossimilhança ou da necessidade. Ainda que, porventura, seu tema sejam fatos reais, nem por isso o poeta é menos criador, pois é poeta por imitar e imita as ações. E vocês viram que eu estou aqui há 20 minutos tentando falar uma coisa que Fernando Pessoa falou em 3 estrofes. Né? Já vamos chegar no Pessoa. Ainda, na poesia, a voz não é necessariamente, isso é do Vitor Palomo também, na poesia a voz não é necessariamente do sujeito empírico do poeta, mas de um sujeito poético, uma instância erigida como conjunção de suas experiências que vão além dos fatos e a imaginação. Ok? Então vocês vão ver como Fernando Pessoa, né, resumiu 20 minutos de discurso mesmo, citando de Aristóteles, a colega da SBPA, em 3 estrofes. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Né? Essa foi o Autopsicografia do Fernando Pessoa. Vocês concordam que em 3 estrofes ele resumiu tudo aquilo que eu estava tentando dizer e com muito mais profundidade e completude. Né? Esse é o poder da arte. E é por isso que a gente gosta dela. Voltando a Jung, a obra de arte é maior que o indivíduo que a escreve. Naturalmente, trará características de seu autor, sem dúvida, mas também sairá como Palas Athene de sua cabeça, da cabeça de Zeus, formada e pronta para os seus próprios moldes. Quer dizer, o indivíduo até certo ponto ele vai moldando a arte, mas tem algo que, como por natureza inconsciente, que foge do controle e que tem natureza própria, né? A autonomia, quem aí falou da questão da psique autônoma, da autonomia da psique. Então vamos para aquele que escreve. O Jung fala de 2 processos criativos. Um introvertido, em que o artista controla cada palavra que é colocada no texto, produzindo uma obra mais estética e com significados ocultos menos evidentes. E um extrovertido, em que o artista é sujeito a um produto sobre o qual tem menor controle, expressando sua natureza mais íntima, a qual nunca teria coragem de se manifestar conscientemente. Mas tanto eu quanto a Isa, essa parte, a parte do nosso artigo que a gente escreveu junto, a gente acha que todo processo criativo parece ter algo de extrovertido
e algo de introvertido. Na realidade, o próprio Jung fala isso ao longo desse texto dele. Né? Ele vai falando, mas não é bem assim, completamente introvertido ou extrovertido. Na realidade, tem proporções diversas de introversão e extroversão em todo o processo criativo. E o interjogo entre introversão e extroversão completaria o processo de elaboração. Jung aproxima o processo criativo do conceito de complexo autônomo, denominando o complexo autônomo criativo. A diferenciação da patologia seria pela frequência e grau de sofrimento e disfuncionalidade acarretada pelo complexo autônomo patológico. Né? Então, no caso da patologia, a gente tem um sofrimento, né, e um descontrole implícitos, que não necessariamente estão presentes no processo criativo. Então, vamos a trocando em miúdos, alguns exemplos de elaboração simbólica. O evento da Segunda Guerra Mundial, o evento da bomba atômica, marcaram toda uma geração, né, ou algumas gerações. Vinícius de Moraes foi um deles. Ele é nascido no início do século XX, então ele já era jovem na época da Segunda Grande Guerra, ele era adolescente jovem, né? E ele passa alguns anos elaborando esse tema, né? Eu peguei aqui um poema dele, dos primeiros poemas que ele fez sobre a bomba atômica, e a gente vê nesse poema uma coisa ainda muito uma racionalização da bomba. Né? A bomba atômica é triste, coisa mais triste não há. Quando cai, cai sem vontade. Vem caindo devagar. Tão devagar vem caindo que dá tempo a um passarinho de pousar nela e voar. Coitada da bomba atômica que não gosta de matar. Coitada da bomba atômica que não gosta de matar. Mas ao matar, mata tudo, animal e vegetal, que mata a vida da terra e mata a vida do ar, mas que também mata a guerra. A bomba atômica que é a terra, bomba atômita da paz. Então tem uma racionalização aqui para a necessidade de ter existido a bomba atômica, né? Para a necessidade da existência da ocorrência de Hiroshima e Nagasaki. Né? Então você vê que é uma coisa muito mais ainda num nível de racionalização. Num segundo momento, você vê, né, em Rosa de Hiroshima, onde toda a dimensão da emoção, do sofrimento e do humano está embutido. Então, aqui, gente, assim, eu esqueci de falar, eu estou tratando a canção dentro do gênero literatura. Era algo que eu já pensava, eu já achava que algumas letras de canções tinham um porte, né, de poesia. Mas depois que o Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, eu fiquei bem mais à vontade de fazer isso, tá? Então não sou mais eu que acho isso, a academia sueca acha isso, então tá tudo tranquilo, né? Mas aqui a gente está falando aqui, vocês perceberam que tem um tom muito mais, chega muito mais perto do sentimento, perto da ferida, e uma ferida hereditária, a ferida do humano, né? Ou nas palavras, né, do Salgado, né, depois que ele fez o conjunto da obra dele da África, que ele chegou à conclusão, né, que o ser humano é dos animais mais agressivos que existem. Né? Então, essa agressividade, essa capacidade de ferir do humano, que está lado a lado da capacidade criativa também incrível do humano. Né? Então, essa ferida hereditária do humano que ele consegue chegar aqui,
que ele não tinha nem arranhado no primeiro poema, que mostra que teve um trabalho psíquico, teve uma elaboração do tema ao longo desses poemas. A criação artística muitas vezes serve ao artista de caminho de elaboração, como visto anteriormente no processo de Vinícius de Moraes em elaborar o horror atômico que chocou toda uma geração. Dramas pessoais também são elaborados por meio do trabalho artístico, como explicou Gilberto Gil ao discorrer sobre o processo de composição da música Drão. Isso aqui eu retirei de um livro autobiográfico do Gil, onde ele vai explicando as letras dele. Então vamos ouvir um pouquinho o Drão. Drão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar na lua, ressuscitar no chão, nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura, dura caminhada pela estrada escura. Não pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Cama de tatame, pela vida fora. Os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Morre, nasce trigo, vive e morre pão. Então, aqui, né, ele está falando o tempo todo do ciclo, né, de vida e morte, do ciclo da vida e do ciclo do amor, né? Mas vamos lá, nas palavras dele. Ele falando isso. Sua criação apresentou altos graus de dificuldade, porque ela, a música, lidava com um assunto denso, o amor e o desamor, o rompimento, o final de um casamento, porque era uma canção para Sandra, apelidada Drão, e para mim. Eu me lembro de estar sentado no chão, anotando frases no caderno, com o violão de lado, e de repente sentir o sufoco do coágulo da criação, e ao mesmo tempo a iminência da explosão da vida criativa, e não aguentar, saindo dali e indo para o meu quarto me deitar. E então aquele coágulo se dissolver, criando filetes que se encaminhavam para aqui e para ali. Aí o cérebro e o coração se entumeciam, algumas ideias fluíam e 2 ou 3 ou 4 versos saíam.
Aqui ele está falando praticamente o que o Jung tentou descrever como o complexo autônomo criativo, não parece isso? Né? Jung explica o processo de formação do complexo autônomo pela dinâmica da energia psíquica. Conforme o complexo é ampliado, ativando conteúdos afins, recruta a energia psíquica extra que é retirada da consciência e que, por sua vez, fica esvaziada de energia. O resultado visível desse processo pode ser apatia, né? Que é isso, que o Gil tinha até que deitar no processo de elaboração dessa música, tamanho energia psíquica que estava mobilizando. No processo criativo de uma obra de arte, o complexo autônomo criativo traria à consciência um símbolo novo, vindo do inconsciente coletivo e não do inconsciente pessoal do autor. Por mais que essa canção ele tenha feito para ele e para Sandra no momento que ele estava se separando da Sandra e conhecendo a nova esposa, se só dissesse respeito a esse processo dos dois, a gente não estaria ouvindo essa música agora, tantos anos depois, tantas décadas depois, né? Justamente porque tem algo que comunica com o inconsciente coletivo e comunica com todos nós e até hoje. E daí, às vezes, você olha para a obra completa do autor e você consegue até intuir o caminho da individuação desse autor, né? Pedindo licença para o Drummond, né? Um livro ou uma poesia podem colaborar com a elaboração de um momento ou circunstância, mas também autores produzem uma obra inteira em nome de uma elaboração. Drummond, notadamente, elaborou sua melancolia ao longo de sua obra. Licença, Drummond, se você é da onde você estiver, discordar, me dá um toque, tá? Manda uma mensagem. Então, a obra do Drummond é dividida em 3 fases, sendo a primeira fase a fase gauche, onde ele falava de um eu maior que o mundo, com um tom irônico marcante e com outras características como pessimismo, isolamento, individualismo e a reflexão existencial. Nota-se nessa fase um desencanto em relação ao mundo, né? Tem uma melancolia muito marcada. Vamos ver alguns exemplos, né, assim, bastante conhecidos. O poema das 7 faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. As casas espiam os homens, que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa, cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás do óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era um fraco. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como um diabo. Quer dizer, isso aqui foi só o conhaque, tá, gente? Não foi a dor do meu peito, que traz a sensação de que meu coração é maior que o mundo de tanto que eu estou sentindo a dor, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E eu sempre que li esse poema, desde a primeira vez, eu sempre imaginava assim uma estrada de terra
né? Talvez porque eu gosto de fazer trilha, então uma estrada de terra com uma pedra enorme. E eu tinha vontade de falar assim, cara, dá a volta, passa por cima, faz alguma coisa, caramba, vai ficar aí no meio do caminho de uma pedra, né? E pensando nessa melancolia que traz essa falta de iniciativa, essa falta de ânimo, essa falta de reação, né? E um dia eu dando essa aula, e um aluno lá da Unifesp vira para mim e fala, mas professora, eu sempre imaginei essa pedra tão diferente, eu sempre imaginei, né, também numa estrada de terra cheia de pedrinhas, de repente uma pedra muito brilhante, muito bonita, tipo uma pedra preciosa que você pensa, no meio do caminho tinha uma pedra. E isso é o símbolo vivo, né? Porque a pedra que estava na minha cabeça é radicalmente diferente da pedra que esse aluno via, né? Portanto, o significado do meio do caminho tinha uma pedra para esse aluno era completamente diferente do meu. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Né? Ainda essa coisa melancólica, tristonha, né? Mas, de novo, polissêmica, né? Esse poema caiu na minha prova de vestibular há 32 anos atrás, 33 anos atrás, mais ou menos isso. Foi em 1990, 32 anos atrás, 31 anos atrás. Né? Caiu no vestibular e era a pergunta assim, vida no interior, vida boa ou vida besta, né? O quanto para a gente que está no meio da correria, esse devagar pode ser um elogio, né? E ele trazia como algo besta, né? E daí, eis que na segunda fase, ele sai desse ensimesmamento, né? Há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Tabira, de suas noites brancas e sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esse São Benedito, do velho santeiro Alfredo Durval, essa pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Esse couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas. Esse orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Aqui ele não está mais sozinho, ele tem uma identificação com os itabiranos, com as pessoas do mesmo lugar, né? Ele tem uma identificação com o lugar. Ainda tem uma certa melancolia, ainda tem um tom melancólico, mas ele já fala que o hábito de sofrer me diverte, né? Então continua doendo, mas tem uma dor compartilhada. E daí a gente tem o fim da segunda fase com o mundo grande. E ele começa conversando com o mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração, né? Não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora na rua. A rua é enorme, muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não cabe em todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão.
viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens, sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito de homem sem que ele estale. Fecha os olhos e esquece, escuta as águas, a água nos vidros, tão calma, não anuncia nada, entretanto escorre nas mãos, tão calma, vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas? Os homens submersos voltarão? Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de indivíduo desaprendi a linguagem com que os homens se comunicam. Outrora escutei anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Nunca escutei voz de gente. Em verdade, sou muito pobre. Outrora viajei, países imaginários, fáceis de habitar, ilhas sem problemas, não obstante, exaustiva e convocando ao suicídio. Meus amigos foram às ilhas, ilhas perdem o homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então, meu coração também pode crescer. Entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo, meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. Vocês vejam, né, como vai tendo uma virada para uma esperança. Ó vida futura, nós te criaremos. Não deixa de ter um certo tom melancólico. Não deixa de ter uma menção ao risco, ao suicídio, ao risco do isolamento, o suicídio nas ilhas. Mas ele tem a descoberta do todo, a abertura para o mundo, que faz o coração crescer e trazer a esperança da criação da vida futura. Após a primeira fase, Drummond passa gradativamente a se abrir para o mundo e perceber o sofrimento desse. Passa a se perceber menor que o mundo, talvez por vislumbrar a conexão com a totalidade, talvez desfazendo uma superidentificação com o ego. O poeta sai da posição de impotência gerada pela idealização do que se deveria ser, na sua fase social, marcada pela vontade do poeta de participar e tentar transformar o mundo. Drummond mostra a maior percepção de potência. Ó vida futura, nós te criaremos. Jung comenta sobre o caminho da individuação que quanto maior o grau de individuação, ou seja, do vir a ser, né, da realização do vir a ser do indivíduo, maior a conexão do sujeito com a humanidade. Quando eu estava montando essa aula pela primeira vez, eu me deparei no jornal com essa declaração do Walter Ugumãe, com a chamada que ele ia fazer uma palestra, acho que na Livraria Cultura. E ele, na chamada para essa palestra, ele falou assim: quero contar minha experiência enquanto autor na busca de uma espécie de redenção, de salvação a partir da literatura, e questionar até que ponto os livros não são, eles próprios, motivações para a felicidade. Talvez eu vá dizer que os livros, de alguma forma, representam pessoas e, enquanto estivermos dentro de um espaço carregado de livros, estaremos, na verdade, no meio de uma multidão. O foco será nessa honesta sensação que tenho de que, com o tempo, as pessoas que mais nos acompanham na vida talvez sejam os livros. No meu caso, as pessoas que mais demoraram na minha vida são mesmo feitas de papel. E isso casou muito com algo que eu tinha lido ainda quando eu morava em Curitiba. Eu morei em Curitiba do terceiro colegial ao fim da faculdade, né, dos meus 17 aos 23 anos. E lá eu ouvi isso da Pompilia Lopes dos Santos, uma escritora paranaense, que foi a primeira mulher a ser eleita membro da Academia Paranaense de Letras. Em 93 ela falou isso: quando eu termino de ler um livro, é como se eu perdesse vários amigos. Aqueles personagens
aqueles personagens que por um tempo passaram a fazer parte da minha vida e com os quais não mais me encontrarei. Parecido com isso, Lidiane? Sim. Então. E eu li algum cronista no jornal, eu acho, falando que nós, por gostarmos de ouvir narrativas, nós somos bons leitores, né? Porque as narrativas das pessoas são também obras, né? Então tem Isso, essa similaridade. exatamente. E o quanto hoje a gente nas escolas de medicina, né? Então, uma professora da Columbia University começou com essa ideia da medicina narrativa, a ideia de que a leitura dos livros, a leitura da prosa principalmente, a, habilita de alguma forma, né, o médico a entrevista médica, né, a anamnese. A anamnese teria raiz no que ela chamou de medicina narrativa. Então, né, o reverso também é verdadeiro. Uma vez que a obra simbólica tem significados passíveis de interpretação, seu significado vai afetar diferentemente cada um de seus leitores, dependendo do inconsciente e do contexto individual em que está inserido cada indivíduo, né? Lembrando da polissemia do símbolo, né? O ato da leitura promove uma introversão progressiva por parte do leitor, que gradativamente vai se fechando para o seu entorno e mergulhando naquele universo paralelo proposto pelo texto. Este universo, por sua vez, vai se misturando com o mundo interno do leitor, para onde ele é levado, completando o processo de introversão. Através da introversão, o arquétipo seria ativado e humanizado, possibilitando a emergência de uma ideia criativa salvadora para o indivíduo ou para uma comunidade. Ou seja, né, na hora que você vai internalizando, vai regredindo a energia psíquica e ela vai atingir o arquétipo. Só que o arquétipo, ele na sua inteireza, na sua totalidade, ele não é humano, né? A gente precisa humanizar para trazer um equilíbrio psíquico. Então, desta forma, né, a literatura propiciaria essa introversão que propiciaria a humanização do arquétipo. Só que o Jung chama atenção para o risco inerente a esse processo. Se a libido fica presa no reino maravilhoso do mundo interior, o homem se transforma em sombra para o mundo exterior. Ele está morto ou gravemente doente. Mas se a libido consegue desvencilhar-se e subir à tona, o milagre aparece. A viagem ao submundo é uma fonte de juventude para ela e da morte aparente desperta novo vigor. É aquela ideia, né, de que na hora lá que o Gil estava compondo e que ele precisava deitar e quem via de fora falava, ah, puta, que vagabundo, né? Vida de artista é assim, bando de vagabundo, né? Quer dizer, essa falta de atividade, de celeridade, né, de praticidade nesse momento, essa morte aparente. Mas que está tudo acontecendo lá dentro. O problema é quando isso vira prisão, quando isso não sai. Não pelo pejorativo moralista do vagabundo, mas pelo sofrimento e essa redundância que fica lá, né, preso lá dentro. Eventualmente, os grupos de leitura auxiliam o retorno à extroversão, atuando como catalisador da elaboração psíquica.